Bangladesh, plantações de chá. A região é lindíssima, exuberante de verde. A terra é generosa, assemelha-se mesmo a um grande jardim, mas as populações são pobres, muito pobres. O trabalho é duro e mal pago. Mal dá para o sustento, nunca dá para libertar os que por lá trabalham da escravatura de uma vida de miséria. Os filhos dos trabalhadores vão ser miseráveis como os pais o são, como o foram os avós. Por ali, quase todos se resignam a esta lei da vida marcada pela lei dos homens. Nem todos, porém, aceitam as coisas desta maneira. É possível mudar, é possível salvar pelo menos as crianças. 2 homens, 2 irmãos maristas espanhóis, são os heróis da história de hoje. 2 espanhóis e uma mulher, a irmã Janet. My name is Eugenio Sams from Spain, Mary's brother. My name is Sister Janet. I am from Solomon Islands. My name is Martí Enric. I am from Barcelona, Spain. The target of our action here is the tea garden children. The British decided to establish tea gardens in this area. They promised them land with honey and milk, but in fact they cheat them. The houses don't belong to them. The land doesn't belong to them. Everything belongs to the company. No human being deserves this. We want to dignify the people here. There will be a secondary school, a high school, and also hostels for girls and for boys. We just finishing having interviews with the teachers. The school will start in 2017. Thanks to aid to the church in need, we have this beautiful house, the convent of the brothers. Thanks to you also we have this beautiful car. I thank all those who are contributing all over the world. The dreams of many people become real. Thank you. Com pouco pode fazer-se muito. A ajuda da Fundação AIS permitiu que os maristas do Bangladesh fizessem uma escola, construíssem a sua casa, o seu mosteiro, e até lhes permitiu ter um carro para as viagens nas estradas difíceis do Bangladesh. Mas a ajuda da Fundação AIS só aconteceu porque ali, no meio do verde exuberante das plantações de chá, os irmãos maristas não desistiram. Não desistiram de ajudar. Não desistiram de sonhar. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Perseguidos, mas não esquecidos, uma rubrica que marca a nossa emissão em cada quarta-feira. Hoje queremos ainda falar sobre este tema, mas noutra geografia, no Líbano, onde esteve recentemente a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins Betancourt, convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde, Catarina. Obrigado por estares connosco. Acredito que tenha sido um testemunho diferente este de estar com as pessoas que sofrem esses contextos de perseguição, passam pelas mãos muitas notícias e muitas histórias. O que é diferente quando se está no próprio terreno? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, sem dúvida, estarmos no terreno, vermos, estarmos, convivermos com as pessoas é completamente diferente e ficamos com outra percepção da realidade, porque nós próprios olhamos à nossa volta e percebemos as dificuldades do dia-a-dia. Por exemplo, quando cheguei ao Líbano, portanto, era madrugada, o Líbano neste momento, e para quem está em casa, portanto, o Líbano neste momento tem 2 horas de eletricidade por dia, e, portanto, no bairro onde está o aeroporto, portanto, só o aeroporto é que tinha luz, o resto completamente às escuras. Portanto, só aí começámos logo por ter este choque do que é estar
as casas completamente apagadas, portanto não há luz, as ruas não têm também eletricidade, portanto parece que estamos assim no campo, não é? Como nós sabemos, no campo não há eletricidade em muitas partes, em muitas áreas e, portanto, ali foi de facto o primeiro choque. E depois, no dia seguinte, o acordar foi de facto ver a degradação da cidade, de Beirute, portanto, a ausência de limpeza das ruas, portanto, as coisas básicas que nós temos aqui, portanto, essa degradação das casas, das ruas, de todos os edifícios governamentais também, portanto, nota-se, quando olhamos, vemos logo esta sociedade em colapso, que é o que, no fundo, é o que está a acontecer neste momento no Líbano. E essa é a palavra que mais define a situação do país, um país em colapso? Sim, porque todos os serviços essenciais, básicos do Estado não existem, praticamente, portanto, são assegurados neste momento, estou a pensar, por exemplo, na saúde, na educação, são assegurados por congregações religiosas, mas com muitas dificuldades, porque também eles estão a passar por todas as dificuldades que toda a população do Líbano está a passar. E para termos uma consciência, portanto, neste momento, 80% da população do Líbano vive abaixo do limiar da pobreza. Portanto, é viver abaixo de 1,70€, penso que é neste momento esse o valor. Portanto, é esta a situação das pessoas. Portanto, as pessoas não têm... Estive com famílias que me diziam que estão a fazer tudo para não ficar doentes, porque efetivamente não têm dinheiro para ir ao médico, portanto não podem ficar doentes, portanto não há o acesso a nada do que nós temos aqui como assegurado, não é? Desde a educação, saúde, justiça, tudo isso não existe neste momento no Líbano. É uma situação social e económica que está completamente em colapso, como dizia, que está a afetar, acredito, as pessoas e a esperança ou a desesperança que marca muitas vidas. A desesperança, porque, de facto, o falar com as pessoas, com famílias, com congregações, desde padres, irmãs, portanto, o sentimento, o que eu sentia, de facto, pessoas que estavam à beira da depressão, porque são confrontadas todos os dias com pessoas que batem à porta e que precisam de ajuda e que não têm como ajudar. São pessoas que veem que um país que vivia, que até estava a recuperar economicamente nos últimos anos, colapsou totalmente, portanto, todas as pessoas que tinham as suas poupanças, as suas poupanças de uma vida no banco, pura e simplesmente desapareceram, portanto, ficaram sem esse dinheiro. Não têm como fazer face às necessidades do dia-a-dia, portanto, um salário médio neste momento no Líbano anda à volta dos 45 a 50 dólares por mês, e um litro de leite custa 5 dólares, portanto, percebemos facilmente que não dá para fazer face às despesas, para os bens essenciais do dia-a-dia, não dá para fazer face às contas que são necessárias pagar, e, portanto, é uma população muito desesperada, sem esperança. Algumas disseram que o sentimento que têm é um sentimento pré-guerra civil de 1975, portanto a situação de facto é dramática. Consequência, é um país com as pessoas em fuga. Sim, fuga massiva de pessoas. Pelo que soubemos mais da comunidade cristã está a sair, portanto o Líbano também é um exemplo naquela zona do globo, portanto no Médio Oriente, é um país que ainda tem cerca de 20 a 30% da população é cristã, mas com todas a sequência de eventos que têm acontecido no Líbano, portanto desde a Guerra Civil, depois com a ocupação, com a chegada de muitos refugiados, primeiro da Palestina, depois da Síria, depois convulsões contra a corrupção no Estado, depois, por fim, que foi a gota d'água que foi a explosão no porto de Beirute. De facto, o país ainda não se recompôs. O país não se recompôs, não tem forma de se recompor neste momento. Portanto, o FMI está, portanto, a tentar fazer algumas alterações que não estão a ser fáceis de implementar para poder ajudar também a população. Portanto, as pessoas sentem que não há futuro e, portanto, o escape, não é, para esta situação, de facto, para dar educação aos filhos, para dar segurança aos filhos, para dar um futuro melhor aos filhos, de facto, a única solução neste momento é sair. Por exemplo, na semana que eu estive no Líbano, disseram que na semana anterior 5.000 pessoas tinham pedido o visto para sair, portanto, iam sair. Portanto, têm saído
milhares e milhares de pessoas, porque há muitas comunidades libanesas, por exemplo, em França, há vários países que têm várias comunidades e, portanto, já há muitas pessoas que têm familiares fora e que é mais fácil, evidentemente, chegar a esses países. Com uma consequência também muito direta, como há pouco dizia, que é, de facto, a comunidade cristã correu o risco também de ficar muito reduzida na região. Sim, corre-se esse risco e, portanto, o Líbano tem também a particularidade que tem o poder dividido entre cristãos, sunitas e xiitas. Portanto, todos os poderes, desde o presidente a governo e presidente da Assembleia da República, portanto, portanto, os três principais cargos estão divididos entre as principais comunidades religiosas, porque o Líbano, de facto, tem a religião na sua Constituição, portanto, não há esta separação entre religião e Estado, portanto, estão completamente integrados, portanto, e com a diminuição da presença cristã pode ser colocada também em causa este sistema, que tem trazido também algum equilíbrio ao Líbano, que tem sido um exemplo nos últimos anos para esta região da convivência, com problemas, é verdade, mas com uma convivência que tem sido mais ou menos pacífica, com mais ou menos problemas, mas que tem acontecido assim nos últimos anos, não é? O que é que a comunidade internacional pode fazer, nomeadamente através de organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre, para ajudar estas populações? As pessoas com quem eu estive diziam-nos que o facto de nós termos ido até lá deu-lhes alguma esperança, porque se sentem também esquecidos, porque não nos podemos esquecer que estamos a viver uma guerra na Europa e que todos os nossos olhos estão focados para essa guerra, que também está a trazer impactos no Líbano, porque também eram grandes importadores de bens da Ucrânia. Portanto, estas pessoas diziam que se não forem organizações internacionais não conseguem sobreviver, portanto não conseguem fazer face às despesas, não conseguem fazer face às necessidades da população, porque, como eu disse há pouco, portanto, recebendo os tais 45 a 50 dólares por mês, com uma elevada taxa de desemprego, portanto, muitas pessoas não têm absolutamente nada, portanto, dependem única e exclusivamente de instituições. Portanto, e são as instituições que estão no terreno e que estão a tentar ajudar a poder... O nosso objetivo, enquanto AIS, de facto, é ajudar a ultrapassar, porque há a esperança que em 2, 3 anos a economia possa começar a desenvolver-se, com a ajuda do Fundo Monetário Internacional, e, portanto, com esses 2, 3 anos, portanto, tentar apoiar as congregações, as irmãs, os padres que estão no terreno, para que eles possam também ajudar a comunidade a permanecer e a ultrapassar esta fase mais difícil das suas vidas. E é uma causa que está a mobilizar a Ajuda à Igreja que Sofre a nível internacional. Sim, porque o Líbano é, sem dúvida, a última esperança para a comunidade cristã naquela região, porque se nós olharmos para o vizinho do Iraque, não há praticamente comunidade cristã. Se olharmos para a Síria, também está drasticamente reduzida e, portanto, e não há também muita esperança para esta comunidade neste país. E o Líbano acaba por ser, de facto, este único país da região onde existe uma comunidade cristã. E falando com muçulmanos neste país, diziam que, de facto, é muito importante, porque os cristãos acabam por ser a ponte entre sunitas e xiitas. E, portanto, é muito importante esta presença da comunidade cristã e nós, a AIS, estamos empenhados, de facto, a ajudar esta comunidade a ultrapassar este momento mais difícil. Um ponto do globo onde também é necessário colocar as atenções para essa ajuda internacional. Sem Catarina, dúvida. Agradeço ter estado aqui a partilhar Obrigada. esta experiência de visita ao Líbano, onde, de facto, o colapso da economia está a provocar a fuga de muitos cidadãos.